Ora, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Espaço Plataforma Popular. Hoje é sexta-feira e, como tem sido habitual, a esta hora entramos em sua casa para levar este espaço, onde conversamos com várias idades, ou melhor, com diferentes idades e sobre diferentes temas que marcam a sociedade moçambicana. Hoje sim vamos também conversar sobre um tema um pouco ligado ao tema do programa anterior. Vamos falar sobre namoro na adolescência. Como lidar com o namoro dos filhos na adolescência. Como é que os pais podem gerir esta informação. Como é que os pais devem fazer o acompanhamento no caso de descobrirem ou no caso de receber esta notícia de que o filho ainda é adolescente já está a ter um relacionamento, está a namorar, tem um amigo, um amiguinho da escola ou do bairro. Como é que os pais devem gerir esta informação? Como é que os pais devem gerir essas emoções que os adolescentes costumam, melhor, que todo adolescente tem tido na fase da adolescência? Sabemos nós que na semana finda houve uma situação que chocou toda a sociedade moçambicana. As redes sociais registraram, registraram imagens, uma nota que um dos adolescentes teria, em algum momento, ou melhor, uma adolescente suicidou-se porque a mãe interferiu no seu relacionamento, pediu, ou melhor, deu ordem que a mesma terminasse o namoro porque não queria saber de situações iguais na casa dela. Por sua vez, esta adolescente decidiu suicidar-se na ideia de que nem a mãe, nem se a mãe não quer que ela namore, ela também não vai ter a presença da filha. Por isso ela suicidou-se. Informações também que pude constatar é que depois desta situação triste, a mãe desta adolescente teria seguido para a casa do menino, neste caso namorado da filha, procurou perceber o que é que teria acontecido e houve lá muita confusão. E por causa desta pressão, esta criança também, este menino, por volta das 13 horas, se não me falha aqui a memória, da terça-feira passada, teria também tentado suicidar-se. Em algum momento, houve esta confusão e acreditamos nós que este miúdo, esta criança, este adolescente está a sofrer uma certa pressão por parte da sociedade, por parte da vizinhança e precisa mesmo de um acompanhamento. E para podermos evitar estas situações futuras, decidimos trazer aqui este tema de modo a dar algum conhecimento aos pais de como é que podem lidar com esta situação. Tenho aqui um vasto painel hoje. Tenho o Dr. Júlio. Dr. Júlio, começo por ti. Boa tarde. Como está? Ao Gabinete de Atendimento à Família Menores Vítima de Violência. Muito bem, tenho aqui comigo a psicóloga, a doutora Shirley, já conhece a casa, bem-vinda. Muito obrigada. Recebi o convite com muita alegria. É mais uma vez gratificante estar aqui. Quero agradecer à Strong Life e ao Comboio, né, pelo convite. Bom, acredito eu que é mais um tema que vai elucidar-nos sobre assuntos que se calhar acontecem não só com a menina que perdeu a vida, né, graças ao suicídio, mas com qualquer outra adolescente ou qualquer outra jovem, né, neste vasto país ou pelo mundo inteiro. Então é mais um aprendizado, é mais uma chamada de atenção para algumas situações que podem gerar consequências futuras. Muito bem, doutora Sheila, obrigado. É um programa em direto mesmo assim. Estamos aqui a ter algum atraso de mais um convidado, o doutor Rosário, mas parece que já está mesmo a subir aqui o nosso edifício. Sim, eu dizia que hoje temos um painel diferente. Temos aqui alguns adolescentes que em algum momento têm umas certas experiências sobre estas situações, não diretamente, mas também já assistiram a alguns casos na zona, no bairro, e sabem como é que os pais puderam lidar com essas situações, como é que os pais geriram estas situações. Então, vou já aqui saudar
as meninas, bom, é meio que estranho, porque temos que ter aí no painel dois meninos, mas por causa também da gestão do tempo, estão a sair da escola, não conseguem chegar a tempo. Mas começo por ti, Amara, boa tarde. Já esteve aqui na casa, conheço muito bem este cenário. Mais uma vez que está aqui, vamos conversar. Boa tarde. Mais uma vez, né? Muito bem. Aissa, boa tarde. Boa tarde. Me parece que já esteve aqui na Strong Life por várias vezes, no programa da Por criança. acaso, sim. Neste programa é a minha primeira vez. Eu tenho vindo ao programa Espaço Lisa Só Festas. Muito bem. A próxima amiga, esqueci-me do nome. Núrzia, A boa Núrzia. tarde. Boa tarde, Núrzia. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada. Tens para dizer o nome também? Boa tarde. Não, moça, boa tarde e muito obrigada pelo convite. Muito bem, já tinham dito em off todas a Eu nunca disse isso. Também não respondi. doutora Sheila, começo por ti. Vamos tentar gerir aqui o nosso relógio. Estamos sem tempo. Doutora, sabemos nós que nos últimos tempos muitos adolescentes têm tido esta tendência de namorar ou ter algum amigo próximo na escola, no bairro. Amigo colorido, como elas dizem. Exato. Olha exato. as bochechas amigo- delas a brilharem. Um amigo um pouco já pintado em várias cores. Como é que os pais devem lidar com esta notícia, com esta informação que naturalmente é difícil entender logo a priori? Como é que os pais devem lidar com esta situação? Olha, antes de mais, nós temos que reconhecer que, devido ao efeito de globalização, muita coisa não tem sido como era antes. Então, há coisas que os nossos pais não passaram por e nós estamos a passar, ou coisas que eles não vivenciaram e nós estamos a vivenciar. Então, primeiramente, os pais devem reconhecer que o modo de desenvolvimento das crianças agora é diferente do que era outrora. É diferente do que se pôde viver há anos atrás, né? Acredito eu que o comandante pode comprovar isso. Então, acredito que não há adolescente, né, na idade delas, que não tem aquele amiguinho próximo, né? Pode até não ter namorado, mas de certeza que tem algum amigo próximo com quem conversa, com quem pode ter um ombro amigo sempre que precisar. Então, há que se entender que é algo que acontece naturalmente. Isso porque as pessoas têm mais tendência de socializar, seja de forma conjugal ou não, de socializar ainda pequenas. Então, quanto mais vão crescendo, vão descobrindo novos horizontes, vão descobrindo que, olha, eu posso ter um amigo que me seja assim, ou seja colar, ou que me seja útil para isto ou para aquilo. Então, para nós como pais, né, ainda não sou mãe, mas pronto, só para tentar elucidar mais ou menos o outro lado, né? Seria bom que até estivesse um pai ou uma mãe cá no painel, mas pronto. Para Doutor nós Júlio- como doutor pais, Júlio, vai falar né? dos dois lados. Ele vai ter que ser plurilateral, né? Sim. Mas pronto, para nós como pais, é difícil entender que há coisas que os nossos filhos fazem que nós não fizemos. Eu acho que a principal queixa é: eu não fiz isto na tua idade, então por que é que tu tens de fazer? Ou eu não cresci assim, por que é que tu tens de crescer assim? Mas há que se entender que, olha, o tempo em que a mamãe ou o papá cresceu, já lá se foi. E o tempo não vai voltar. Um rio nunca corre para trás. E o tempo Mas, nunca doutora volta. Sheila, de forma um pouco mais simples, usando uma linguagem simples para os nossos encarregados de educação lá nas nossas zonas, nos nossos bairros, nas nossas zonas periféricas, se um filho chega, ou o pai descobre, ou a mãe descobre que esta menina está a namorar, como é que deve agir? De forma muito prática, como é que deve agir? A base para tudo é o diálogo. Primeira coisa é tentar conversar para perceber qual é o entendimento desse filho sobre o que está a acontecer, sobre o ato de namorar, ou sobre o ato de ter um namorado ou uma namorada. Né? Muito bem, doutor Júlio, eu sei que o gabinete, em algum momento, já recebeu pais com os seus educandos, seus filhos, na tentativa de talvez
esta criança, este adolescente tomar um susto de modo a evitar essas situações de namoro. Como é que o pai, ou vamos lá, os pais devem agir de forma que esse adolescente não entenda que não entenda esta mensagem de uma outra forma, para podermos evitar essas situações de suicídio? Como é que os pais devem agir? Certo, comboio. De salientar que o namoro numa fase ou numa idade, numa terra idade, na adolescência, é um perigo. É um perigo porque está a iniciar uma vida sexual ativa muito cedo. Então, não é para menos. Sim, temos que acompanhar a globalização. Estamos em pleno século XXI, numa era digital. Mas, como pai, temos que ter muita cautela, porque o acompanhamento sólido na componente juventude é muito importante. É muito importante porque se falha esta condição de educar este adolescente nessa tenra idade, numa idade difícil de gerir, podes crer que estaríamos num bom caminho, digamos, num mau caminho, queria assim dizer, na vertente de perder essa jovem, porque aquela fase é difícil de gerir. Então, quando não controlada, praticamente as coisas não vão dar bem. O que é Podes que teria crer. falhado, olhando mesmo para este último caso, faço esta pergunta para a doutora Sheila, também para o doutor Júlio, que são pais, acredito, têm filhos adolescentes, um pouco já com uma idade avançada. Em algum momento, o que é que teria falhado para que esta adolescente tomasse essa atitude de tirar sua própria vida? Certo, se calhar houve aquela vertente de deixarmos as crianças numa condição em que não deveriam. Digo isso porque conversa sem tabu é muito importante. Há de momento impedir uma relação amorosa numa idade em que as coisas não podem de facto ser é muito bom, porque adiar o sexo para mais tarde, quando for necessário, é muito bom, porque se deixarmos essa criança no estado em que há de se virar, há de se ver, ela vai crescendo, estamos em pleno século XXI, não haver o acompanhamento, não haver uma conversa, porque são poucos pais que de facto conversam com os seus filhos, uma conversa muito profunda, é muito importante aqui. Deixa o sexo para uma forma futura, não corre para poder fazer isto. O bem vê lá à frente. Então, nós como pais temos que ter muita cautela, porque se deixarmos a educação básica numa tenra idade, juventude é difícil de gerir, nós passamos por lá. A juventude é uma fase em que se pode ser comparado com um patinho, né, que vai aprovando tudo pela boca quando queima e quando solta. Então, quando não for controlada essa fase da vida, há de perceber que com 21 anos a menina já tem 4, 5 filhos e já é separada, já tem um ex. Bom, Muito bem, desculpa, não é querer cortar ou querer defender, mas se formos a olhar para este caso que ocorreu agora há pouco, o impedir é que fez com que a miúda tomasse a decisão de retirar a sua vida. Então, o impedir ou castigar já não chega a ser uma solução prática ou uma solução que nos dê resultados positivos. Muito bem, Né? doutora Sheila, Então, a Amara parece que tem alguma coisa a dizer. Amara, algumas vezes já tiveste a oportunidade de ter este tipo de conversa com os seus pais sobre namoro, sobre aquele menino colorido que tu gostas, como é que é? Eu já tive essa conversa com a minha mãe, por acaso. Foi tarde, mas conversamos muito bem. E a gente dialogou, porque se a gente não tivesse dialogado e ela ficasse no canto dela, ela só ficasse a assistir o que eu estava a fazer, e quando eu fizesse algo de errado e chamasse a atenção dela, ela só vinha zangar direto ou ia Exato. tomar medidas drásticas. Por causa disso, ela percebeu sozinha ela percebeu que aquilo não estava a ter solução. Eu cada vez fazia pior. Então, ela percebeu e ela puxou-me num canto. Ela conversou comigo. Ela disse: o que é que está a passar? Eu estou aqui para conversar. No início, não é fácil. A gente não vai dizer, não vai tipo, soltar-se logo, dizer: mãe, isto. Não é fácil. A gente vai demorar um certo tempo para, diremos assim, para ter a confiança, né? Mas neste certo tempo, nesta demora, não há perigo? Pela chamada de atenção que ela deu-me e pela preocupação dela, o perigo meio que diminuiu, se é que entende. Ela
aquilo foi um puxão de orelha que doeu muito mais do que quando ela zangava. E eu percebi que aquilo não ia levar a lado nenhum. E era muito melhor. E ela também percebeu que que era bem melhor quando as coisas melhoraram quando ela puxou-me para conversar. Muito bem, Aissa, conta um pouco da sua experiência, talvez de amigas. Como é que foi, talvez, ter uma primeira conversa com a sua mãe sobre alguma situação de namoro? Embora a Aissa tenha dito que não namora, mas acredito que já teve aí uma pequena conversa. Ok, obrigada pela palavra e obrigada pelo convite. Poucas das minhas amigas eu já ouvi elas me informarem que já conversaram com seus pais, próximas, amigas próximas, né? Mas algumas conhecidas eu pude perceber que seus pais têm tido o hábito e o costume de lhes puxar para conversar. Só que o que tem acontecido até agora é que poucos pais têm o hábito de dialogar com seus filhos. Ainda tem a teoria de tabu, de isso não é correto abordar para minha filha porque ainda tem uma certa idade e ainda não está na idade de eu lhe abordar certos assuntos. Eu, se não estou em erro, em Xangana dizem Shwaila, né? Shwaila. Então, tipo, eles ainda têm essa teoria. E não puxam muito para o lado de que o tempo em que nos encontramos está agressivo. Então, estando agressivo, na minha maneira de perceber, sinto que há necessidade de deixar um bocadinho isso aí lá para trás e começar a pegar na normalidade e agir como deve agir. Tudo bem, se eu sou achada ou sou descoberta que namoro, na minha maneira de pensar, com a idade que tenho, né? Tipo, e antes de mais, eu acho que a idade mínima para principalmente as mães de puxar os seus filhos, porque não é só menina, tem rapazes também, mas para puxar sua filha, vamos assim dizer, para conversar, a partir dos 14, 15, não puxe para conversar de namorar, puxe para poder perceber como é que é a tua filha, como é que ela está a se desenvolver, que tipo de comportamento ela está a ter, qual é o ambiente que ela está a se envolver. Então, pouco a pouco, busca aquela confiança e para que ela também te passe a confiança dela. No início, conversem sobre coisas básicas, mas de uma maneira que ela saiba que eu tenho momento de conversar com minha mãe conversa comigo. E não, porque hoje em dia está a virar normalidade, você vê 14, 15 anos, a pessoa já está parada, estou a namorar, é meu namorado e tudo mais. Então, digamos, para quem ainda tem mentalidade de isso não é certo para mim, estou a esperar de uma certa idade, ou por exemplo, de uns 18 para puxar minha mãe para conversar. Isso também deve-se ao caso de alguns pais serem agressivos com os seus filhos. Muito bem, vamos chegar até este ponto da agressão. Núrcia, conta um pouco da sua experiência. Já passou por isto? Já conviveu ou convive com uma amiga que talvez tenha tido uma conversa igual com os pais? Por acaso, não uma amiga, mas sim eu. Não que já namoro, mas eu e minha mãe temos uma relação muito, mas muito boa. Que minha mãe, há uns anos, nem é algo recente, ela tem falado comigo sobre certos assuntos, ela conversa comigo. Eu e minha mãe somos amigas. Então, quando chegar a fase de eu namorar, irei falar com ela. Porque ela já entendeu que, como estamos a viver agora, se não aprende em casa, vai aprender com as amigas e vai aprender de uma maneira errada. Então, ela tenta puxar-me para conversar e assim nós debatemos. Como o caso dessa menina, talvez que se a mãe tivesse conversado mais com ela, eu acho que isso não teria acontecido. Desculpa, perdão, esqueci-me novamente do teu nome. Peço para voltar a me ajudar a lembrar. Namsa. Namsa, concorda com a Núrcia quando diz que os pais talvez tendem a conversar, mas de forma agressiva com os filhos? Eu concordo com a Núrcia, pois diariamente temos constatado muitos casos em que meninas encontram-se na rua, em casa da outra, para um debate em que
para elas é como se fosse um apoio. Minha mãe não conversa comigo, então eu tenho o ombro da minha amiga sabe isso, mãe dela fala com ela, então eu vou recorrer a ela para me ajudar com alguns casos que eu tenho. O diálogo entre pais e filhos é muito importante porque quebra os tabus, quebra muitos porquês que cada jovem, adolescente, criança tem, porque na fase da adolescência sabemos que é a fase de descoberta, nós queremos experimentar, queremos provar muita coisa. Então, se nossos pais conversam conosco em casa, nós já temos noção do que nós vamos encontrar lá à frente. Então, para mim é muito importante o diálogo. Muito bem, obrigado, Núrcia. Doutor Júlio, doutora Sheila, volto novamente para vós. Conseguimos perceber que muitos adolescentes têm tido este medo, esta barreira de, por si só, antes que o pai talvez descubra alguma coisa, sente e abre o jogo, conte o que é que está a passar na cabeça, na sua cabeça, o que é que está a imaginar, o que é que está a pensar, o que é que talvez pode estar a falhar, o que é que pode alimentar este medo, ou o que é que tem alimentado este medo por parte dos adolescentes. Uma das coisas é aquilo que esteve a falar com a nossa menina, é o tabu. Nós, por influência dos nossos pais, crescemos também a saber que namorar antes dos 18 anos ou antes de ser maior de idade é algo proibido, é algo de outro mundo, é algo que não pode fazer-se. Então, isso é que vai gerar um medo de criar abertura para conversar sobre assuntos sexuais ou assuntos que têm a ver com relacionamento conjugal com os nossos pais. E é exatamente por isso que temos visto a maioria dos adolescentes sem ter noções de educação sexual, que é um fator importante principalmente para a geração de hoje. É o que vai guiar e vai basear os nossos adolescentes para a vida futura. É isso que vai fazer com que não chegue uma adolescente que começou a namorar aos 14, não chegue, por exemplo, aos 18, já com 1, 2, 3, 4 filhos e que possa desistir da vida estudantil porque tem um filho para cuidar, tem um lar para cuidar. É uma questão muito, muito básica, né? É algo que já deveria estar-se a normalizar ou a naturalizar, de tal modo que quando as crianças tornam-se adolescentes, né, tenham a noção de que, olha, há coisas que não se podem fazer ainda no namoro para a tua idade porque levam a esta consequência e aquela consequência. Muito bem, doutora Sheila. Doutor Júlio, será que esta criança que se suicidou não recebeu de forma clara esta informação? Acredito que a mãe pode ter conversado, a mãe pode ter sentado com o adolescente para poder lhe dar as diretrizes. Será que ela não recebeu de forma correta ou a mãe é que não soube posicionar? Certo, mãe daquela praticamente sempre quando o assunto é com uma rapariga, há muita amizade. São poucas meninas que não são amigas das mães. Então, se não houve, mas creio que houve conversa, se calhar o modo de vivente que a menina levava é que praticamente chegou a esta componente de tirar a sua própria vida. Mas o mais importante aqui é que haja essa conversa. O modo de vivente de cada pai lá em casa tem que surtir numa condição não de amedrontar as raparigas ou os rapazes, não. Ter uma conversa sem tabus, isso é muitíssimo importante. Dizer com A mais B, atendendo à idade de cada criança, que olha, isto, a minha filha ou o meu filho está numa fase, está numa idade importante para que eu diga isto. Isso é muito importante, porque se falha esta composição de incutir ideias sólidas numa tenra idade, as coisas não vão dar bem, podes crer nisso. Doutor Júlio, podemos, se calhar, dizer aqui que houve crime nessa situação porque este adolescente terá sofrido pressão em algum momento e suicidou-se. Pode-se dizer que houve crime? Aqui olhar qual é a condição que levou essa menina a tomar aquela decisão. Aqui olhar, a aprofundar a situação em si, porque de uma forma não tem todos os elementos, praticamente podemos ter uma conclusão errada. Então temos que aprofundar e para ver se houve ou não negligência por parte de quem? Dos seus progenitores.
caso haver uma negligência, é de lei que a negligência de facto é punível. Então, existe ainda aquela composição legal, qual é a idade que praticamente alguém pode dar um consentimento. Imaginemos uma criança de uns 15 anos está numa relação com um adulto, praticamente esse consentimento deixa menor, legalmente não procede. Então, esta pessoa que se envolve com uma menor, dessa idade que eu acabei de falando, comete um delito. Então, aqui haverá uma responsabilidade criminal. Então, temos que ver com quem estamos a nos meter. E existe ainda aquela composição de manter a rapariga nas escolas, por questões meramente, digamos, educacionais, evitar aquilo que chamamos de casamentos prematuros. Então, há várias facetas da vida que praticamente nós temos que reter essa camada aqui para que não seja mãe antes do tempo. Qual é o limite que vocês têm tido, ou melhor, percebem que não podem ultrapassar quando trata-se de conversa? Ou vocês acham que ou têm esta liberdade de conversar, sobretudo, com os vossos pais em casa? Pode repetir, por favor? Eu perguntava qual é o limite que vocês sentem que têm tido para conversar com os vossos pais? Ou simplesmente percebem que há espaço para conversarmos de tudo e sem medo de talvez receber algum castigo, sem medo de sermos condenados? Normalmente, né? Isso acontece porque, olha, eu falo com a minha mãe, né? E dependendo da relação que a gente tem, a gente vai ter limites, né? Mas é muito bom mesmo quando os teus pais sabem, diremos tudo, né? Porque aí eles, fora, né? Diremos a linguagem de fora. As pessoas, eles vão falar, né? Mas vão falar para a tua mãe, vão dizer, a tua filha anda a fazer tal coisa. A minha mãe, ela sabendo o que eu faço e sabendo que eu não faço nada de errado, ela vai dizer, não, ela vai corrigir a pessoa por estar a falar isso. Nenhum pai vai gostar de ouvir, tua filha faz assado cozido, e a mãe vai ficar branca. Minha filha faz isso afinal. Eu não fazia ideia. E a mãe vai ficar toda de ponto de interrogação, como? Por quê? Né? E nunca devemos deixar chegar a esse ponto. E por isso que a gente devemos chamar os nossos filhos, né? Vossos, né? Não meu. Digo, os nossos pais. Exato. Chamem os vossos filhos para conversar, porque, olha lá, tu pode achar, meu filho, ele é saudável, ele não faz nada, né? Ele está sempre ali, eu estou sempre de olho nele. E não vai fazer nada. Muito cuidado. Então é que não sabe o que filho faz lá na penumbra. Exatamente. E tem um caso de... Perdão, cortar, né? Tem um caso de... Tem certos filhos nossos, ou existimos nós, ou existimos, assim que é, nós que temos consciência mínima de que isso é certo, isso é errado, e se eu fizer isso aos olhos do meu pai ou da minha mãe, não estará correto. Outrora, tenho os meus encarregados que tendem a generalizar as coisas, tipo, se fulano faz, eu também vou fazer. Não, há necessidade de... Surge um problema quando os pais generalizam. Sim, porque causa um constrangimento por parte da minha pessoa, porque eu vou ficar tipo, eu me esforço lá fora para não ser como as outras raparigas e generaliza que eu seja... Muito bem, isso é para segurar o seu fio de pensamento. Voltamos já para continuar a conversar. Para já vamos a um curto intervalo. Não sai daí. Chegou a nova forma de ver televisão com muita fibra. Com a tecnologia IPTV, tens o futuro na tua mão. Agora, com um só descodificador, tens acesso aos teus pacotes de canais e ao serviço Vive Mais na box, com programação dos últimos 7 dias e funcionalidades avançadas.
E podes ainda ter acesso ao serviço Extra View. Pede já o novo serviço IPTV. Liga-te ao futuro da televisão. TV Cabo. 25 anos, sempre a inovar. Assim, toda a zona está a seguir o tio Dezembro. Querem saber qual é o segredo do tio Dezembro? Para não ser egoísta, deixa explicar a eles. Aproxime. Digitem asterisco 150, opção 6, pagamento, código de serviço, que é 900200, a referência Strong. Digite o valor a depositar, no mínimo tem que ser 20 meticais. Depois já podem fazer as vossas apostas na Bet, que ganhem quanto dinheiro que vocês quiserem. A Dona Maria, a rainha das novelas mexicanas, é feliz, sempre ligada ao canal TLN Network. Já a Fátima, a rainha das novelas colombianas, não passa um dia sem desfrutar do canal Telemundo. As novelas indianas são a paixão da rainha Resma nos canais Z World e Star Life. Enquanto para a rainha Mónica, as novelas do canal Maninga Magic, moçambicanas e turcas, é que são a cena. E para a rainha Amélia, as novelas recentes do TL Novelas são as melhores de sempre. Liga-te à GoTV por apenas 1099 meticais e checa de borla um mês do pacote GoTV Plus. As nossas rainhas merecem as melhores novelas. GoTV, checa lá. É cliente Happy Hour. Agora tornou-se mais fácil navegar. Durante o dia já tem internet sempre disponível e as novidades não param por aí. Para clientes do plano ilimitado e Happy Hour, agora tem um dobro da sua banda, das 17 às 8 da manhã. Mais velocidade e sem custos adicionais. Diga yes e liga-te a melhor internet. Este é um produto da Webmasters. Quando sentem a pressão de um déficit de 2 golos, mas mantenha calma para encurtar o fosso. Quem irá revelar maior frieza e perícia na primeira mão de uma luta titânica quando o Real Madrid receber o Manchester City e, na quarta-feira, o AC Milan defrontar o rival citadino Inter? As meias finais da Liga dos Campeões da UEFA, em direto na Super Sport, na DSTV. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte do espaço Plataforma Popular. Estamos mesmo a conversar sobre a conversa sobre o namoro entre os pais e os encarregados, ou melhor, entre os filhos e os pais encarregados de educação. Como dialogar, como conversar sobre o namoro com os filhos. Percebemos nós que nos últimos tempos tem sido difícil ter ou manter esta conversa com os filhos. Neste caso, os pais tendem a fechar-se mais do que estarem mais abertos para poder entender alguns comportamentos dos seus educandos, dos seus filhos. Neste caso, a Issa, voltamos consigo, estava mesmo a explicar como é que os adolescentes têm tido esta resistência de não serem abertos com os pais. Sim, eu estava a dizer que geralmente existimos nós, adolescentes, que ainda temos noção de que isso não está correto, isso está correto. Só que infelizmente Deus fez-nos com coração e infelizmente o coração não resistiu, gostou da pessoa. Só que ainda tem aquele... Não. O coração não resiste, amor. Explica um pouco. Não, explica é uma forma um de... Porque existe, por exemplo... Sim, mas atenção, estamos a conversar para as pessoas lá do outro lado de casa. Aqui não está, há um adolescente, há uma mãe que não está a entender o que é essa coisa de coração não resiste. Explica um pouco assim. Ok, era uma forma de dizer, posso ver um colega no pátio da escola e gostei daquele menino, né? Então, infelizmente, conversamos, eu e o tal menino, e contrapartida, nos julgarmos, já estávamos a namorar.
Mas ainda dentro disso eu tenho que ser tipo, minha mãe descobrir, não vai gostar. Então o que eu tento fazer é ocultar ou ainda manter no dito sigilo, né? Mas enquanto isso meter na minha mente que dentro do tal namoro existe isto, mas aquilo que eu não posso em nenhum momento fazer por mim e pelos meus pais, né? Então, em contrapartida, também tento tentar fazer perceber minha mãe que ou eu estou a gostar de alguém ou passa-se isso e procuro talvez conversar, né, com a minha mãe sobre isso. Só que quando já tento tipo, em casa, o comportamento é diferente, né? Eu recebo uma outra reação e eu fico com medo de me abrir, né? Por acaso, aquilo que ela estava a falar, perdi meu ouvido de pensamento. Pode passar para ela, depois recupera. É assim, Aissa. Essa parte de gostar eu não percebi bem. Como é que seria o gostar? Espera. Primeiro, para mim, tem uma certa idade para cada coisa. Isso de gostei de um menino, se, por exemplo, eu converso com minha mãe. Ela diz, gostar, podes gostar, tipo, nem sempre que tu gostas do menino será para namorar como tá. Posso ter gostado dessa pessoa para ser meu amigo. Sim, então, Núria. conversando com alguém mais velho, pode não ser só a mãe, tem aquele teu irmão ou tua irmã mais velha que te dá certos conselhos. Tu vais dizer, eu vi um menino X, falei com ele e eu interessei-me por ele, mas não no sentido de namorar como tal. Trocando em 500, Núria, isso seria procurar estar a ocultar certas coisas. Vamos, tipo, deixar as coisas abertas. Vamos para a normalidade de hoje em dia. Geralmente, na maioria, existe sim aquele menino que eu gostei, tipo, é só para ser meu amigo, mas ligando no que nós estamos no centro da conversa, que é namoro daqueles dois meninos, né? Ok, eu gostei do menino e meu interesse é mais do que ser meu amigo, é o tal amigo colorido, né? Que se diz. E então eu tento talvez fazer chegar essa informação à minha mãe, né? Mas ali a reação é outra. Eu fico com medo já de procurar me abrir. Então, o que eu recomendo é, se existe uma outra pessoa, o que não já estava a dizer, que eu me abro, né? Ou que eu converso abertamente com ela, é procurar essa pessoa, lhe fazer perceber que infelizmente ou felizmente eu estou a gostar de um menino, né? E então ali a pessoa já vai procurar te colocar cautela, tipo, ok, tu gostas desse menino, mas esse seu gostar é qual, né? Aí você vai tentar se abrir pouco a pouco, mas o que se é necessário nesse momento é, se eu venho e digo, eu gosto de fulano, é não me agredir logo de primeira, tipo, por quê? Não sei o quê. Tu percebas a criança, que aqui trata-se disto, né? Neste caso, a mãe deve perceber primeiro a criança, é isso que está a dizer? Sim, errou, né? Vamos dizer, errou. Digamos que está com 16, 17 e já está a namorar, mas vem para a mãe e diz que estou a gostar de um certo menino, né? Então, quando vem, eu acho que o correto é a mãe tentar manter calma, porque geralmente toda mãe quer esse assunto de namoro para uma outra idade. Aí aproxima um pouco o seu microfone. Certo, obrigada. Então, quando assim, eu acho que o correto é escutar, né, perceber que trata-se desse tipo de situação, dali buscar o diálogo. É aí onde já parte o diálogo. Ok, minha filha, eu percebi que passa-se isso e isso, mas tu ainda não estás na idade para determinada coisa. O correto, né, é talvez esperar. Aissa, Oi. acrescentando no que a Aissa dizia, para mim entra também o fato da cultura. Cada questão casa da cultura. e cada família tem sua forma de viver. Se na minha casa minha mãe é aberta comigo, ela me conhece e eu também conheço os meus pais. Eu sei que meu pai não gosta disso, minha mãe não gosta disso. E ela conversa de tudo comigo. Mas se na minha casa meu pai e minha mãe não falam comigo e eu saio na rua, vejo que todas as meninas da minha idade namoram e eu não tenho com quem me abrir quanto a esse assunto. Eu vou procurar amiga ou irmã da minha amiga para me aconselhar e é aí que começam a ter uns conselhos errados que depois acabam tendo certos casos como esse que nós tivemos, se calhar foi medo dela falar para a mãe que ela já namora
por ter medo de ser agredida, ser mandada embora de casa. Exatamente. Existe esse tipo de caso também. Mas olha, o que nos distingue, né, entre seres vivos e animais é a capacidade de analisar as situações e a possibilidade de ter escolhas. Se alguém te dá um conselho errado, tu podes muito bem parar e analisar sobre tudo ou em torno de tudo o que tu conversaste com a pessoa e dizer, olha, o que eu escolho para a minha vida é isto e o que eu não quero para a minha vida é aquilo. Tu tens que fazer, como é que se diz, uma peneira, né? Como é? Né? Tens que saber separar o que é errado e o que é certo. Isso é o que nos define como seres humanos. Muito bem, Isso doutora é o Rosário, que nos coloca como superiores entre os animais. Todo mundo, desculpa, comboio, todo mundo vive com essa possibilidade de poder escolher o que é certo e o que é errado e ter a capacidade de compreensão sobre as suas ações e as consequências das suas ações. Doutora Sheila, vamos dar um pouquinho de espaço aqui ao doutor Rosário, que parece que quer dizer alguma coisa. Doutor Rosário, antes talvez de contribuir em torno do que a Issa Lista esteve a dizer, parece que teve vontade de dizer alguma coisa contrária ou acrescentar. Vou lhe fazer uma questão, doutor Rosário. Em algum momento, como é que os pais devem conversar de forma clara com os filhos e dizer que, olha, isto está errado, isto está certo, isto pode fazer até aqui, isto não pode fazer, e se for fazer, me informe, se pretende fazer, deixe claro antes, se vem sentar comigo e eu vou lhe explicar como fazer isto e aquilo. Como é que os pais devem ter esta conversa? Bom, antes de mais nada, boa tarde lá em casa, boa tarde assim. Não, já sabem que chegaste atrasado, não boa precisa tarde, ainda. meninas. Pode. E é o seguinte, a questão de a conversa, né, entre os pais e filhos tem que ser de uma maneira aberta. Porque na falta dessa conversa, na falta de educação, o pai, de uma maneira indireta, acaba cometendo um crime de omissão de cuidados, que é um dos direitos da criança. Bom, então, tendo uma vez que o pai tem que educar os seus filhos, ele tem que primeiro perceber o que o filho quer. Tem aquelas questões a questão cultural, de nossos usos e hábitos dentro de casa e costumes dentro de casa. Sim, há aqueles pais que ainda têm aquele pensamento arcaico, mas também temos que perceber que os nossos filhos estão a crescer num mundo, é uma geração diferente, muito obrigada, doutora, e é um mundo que está cada vez mais até digitalizado. A condição a educação, a condição de informação de hoje não é a mesma de 1950. De 1975, já não é a mesma coisa. Hoje em dia não precisamos ir até o campo para assistir o jogo. Dentro de casa nós conseguimos assistir o jogo. Então, é uma questão do pai perceber que o meu filho cada vez mais está a crescer. Antes dizia-se que não, a criança tem que começar a namorar, ouvir aqui com 14, 15, 18, é isso? Não, 18. De princípio toda a junção de um maior de idade com uma criança é crime, ou de criança para criança é crime. Ok, Então, não, mas eu vi aqui uma questão de namoro 18 anos, antes do intervalo. A conversa a partir dos 14 aos 15 sim, anos. a partir de hoje. Sim, nos dias de hoje, a partir dos... É melhor pautar por tudo com seu determinado tempo, para cada idade uma certa conversa, mas no intuito de buscar a amizade entre pai e filho, ou mãe e filha, para poder mais à frente o diálogo ser bastante aberto. Okay, muito obrigado, meninas, mas nós sabemos que a realidade das nossas casas não é essa, porque hoje em dia crianças com 12 anos já estão a namorar. Não podemos esconder porque estamos em televisão. É uma pura realidade que está a acontecer na nossa sociedade. A partir dos 12 anos, as crianças já estão a namorar. 10 anos, hoje em dia já olha, diz, que menina bonita, mas ok. Meu amigo, você tem 10 anos, pelo menos já sabe comprar a tua camisa? Não sabe. Então, é questão de os pais já começarem a abrir-se com os filhos, chamar os filhos e dizer que, olha, não é bem assim, tem que ser dessa maneira. Aquela não é tua namorada, mas sim é tua amiga. Amiga da escola. Para que serve a amiga da escola? É para fazer TPC, aprender o abecedário, aprender do A a Z, contarem juntos, fazerem tabuada. Agora, porque auxiliarem-se entre os dois, para ver se a menina é boa português, o rapaz é bom matemática. Podem os dois estudarem muito bem, claro, não em sítios fechados, porque agora confundem estudo em grupo
em outras coisas, porque diz, vem estudar na minha casa, vamos estudar em grupo e quero estudar aonde? No quarto. Na altura não era assim. Eu me lembro que eu estudava em grupo, mas era debaixo da mangueira e minha mãe a controlar. Doutor Júlio, esta falta de atenção por parte dos pais pode também estar por detrás destas situações que, em algum momento, viram surpresa. E são ações que acontecem debaixo da vista do pai e essa falta de atenção faz com que o pai não entenda o que está a acontecer. Obviamente que sim, né? Porque se não converso com o meu filho ou a minha filha, o que espero? É surpresa amanhã, porque faltou essa componente de incutir ideias sólidas. Porque a criança tem que ser acompanhada, atendendo à idade. Vai crescendo, dá um degrau de conhecimento. Crescendo, dá um degrau de conhecimento. Porque se falta esta componente educação olhando a idade, eu acho que essa pessoa, ao menos de 15 anos, vai ser mãe. E sendo mãe ou sendo pai, vai hipotecar tudo. Escola já não vai mais, à noite já não se dorme, porque tem crianças está cuidando de uma outra criança. E temos adolescentes que praticamente nem mecanismo de proteção não conseguem usar. Nós estamos aqui a abrir um highway que temos que picar as meninas para não conceber, ou consumir, como que é? Contraceptivos. Exato. Porque estaríamos também a abrir um highway. Mas o importante é que haja uma educação sólida para que não percamos essas aqui. Essas aqui precisam de saber que isto aqui está errado, tem que se adiar para o seu amanhã. Hoje, foca-se aonde? Na escola. Porque se falha a escola, meninas, hão de varrer ruas. Se falhar a escola. Olhem nessa componente. Desculpa cortar, doutor Júlio. Antes de mais, é necessário que a própria rapariga respeite-se antes do outro. Se vocês não conseguem respeitar a si própria, respeitar o seu corpo, respeitar a sua idade, não tem como outra pessoa também respeitar. É isso que a gente tem visto hoje em dia. A menina anda de roupa totalmente explícita. Quem quer ver, é só olhar. Não precisa procurar, é só olhar. Isso é o que acaba gerando interesse para pessoas mais velhas em relação a ela. Porque já tem uma visão bem diferente sobre uma mulher ou sobre o que é o mundo. Acaba chamando mais atenção, faz com que a pessoa, por mais que não queira se conter, vai correr atrás daquela miúda, vai correr atrás daquela rapariga. Então, respeitem-se. Antes de mais nada, respeitem o processo, respeitem a vossa idade. É necessário que saibam, antes de mais, que há prioridades, né? Há prioridades, saber fazer a separação entre uma prioridade e uma necessidade. Tudo bem que vão necessitar no futuro de ter uma família, de constituir um lar, mas a prioridade, que são vocês mesmas. Formem-se antes de mais. Tem uma frase que minha mãe costuma dizer muito e, olha, é uma frase que em criança eu até achava que minha mãe estava a agredir-me com aquilo. Mas, enfim, é uma frase necessária. Homem não é família. Desculpa se estiver a ofender. Teu primeiro marido tem que ser o teu estudo, tem que ser a tua formação. Porque depois disso podem conseguir fazer tudo o que quiserem. E existe possibilidade de existirem meninas que até querem se abrir, ou existem crianças que queiram se abrir com seus pais, mas a maneira como os tratos são lá em casa é que impede ou cria uma barreira de se abrir, porque se tu já mentalizas que se eu vier fazer isso aqui é porrada, ou se eu fizer isso aqui vão me bater, então isso cria um certo medo e acaba te abstendo de tu te abrires, porque às vezes nós estamos a esperar minha mãe, tu também tens que correr atrás, né, de procurar, mas... Temos que dizer às meninas para saberem, caso levem porrada, se dirijam à polícia, porque ninguém está no direito de levar a porrada. Exato. Os adolescentes, doutor Júlio, ao levarem a porrada por uma certa situação, têm esse direito de ir até o gabinete para meter queixas. Obviamente sim. Estamos diante da agressão física. É isso mesmo. É uma violência física baixa que acontece no âmbito doméstico, onde existe laço de familiaridade e consanguinidade. Praticamente já se consumou um delito e nós, como a polícia, vamos tomar de conta, né? A conta vai doer. Sim. E aquele nome que dizem, vamos peneirar. Obviamente, sim. Vamos fazer isso. Vamos fazer esse é o nosso trabalho. Sim, mas olhando para o lado dela, que ela dizia que muitas das vezes tem medo de se abrir com o pai ou com a mãe. Tem tia, tem avó, tem vizinha, até mais próxima, que pode se abrir com ela, e eu acredito que com essa pessoa até pode lhe orientar melhor, de uma forma mais aberta. O importante é ir buscar uma boa educação. Não importa de onde, qual é a fonte. Olhando até para as meninas aqui, eu vejo que a maioria frequentam igrejas.
Eu acredito que, aliás, todas. Graças a Deus E vão à escola. Sim, graças a Deus vão à escola. Então, eu acredito que na igreja também podem procurar aquelas senhoras mais idosas. Também tem que ver, né? Porque tem aquelas que, não vale a pena. E é por, buscar alguns conselhos, sim. motivos, exatamente como esses mentalizo que Deus não gosta, ou isso aqui não é de acordo com a minha religião, que coloca uma pausa. Ok, não consigo conversar com os meus pais, mas eu tenho em mente que ainda não estou na idade de determinadas coisas. Infelizmente gosto daquela pessoa, né? Vamos dizer assim, infelizmente gosto daquela pessoa, mas eu mentalizo que se eu fizer isso, será contra as leis de casa e da minha religião. Então, a religião também compactua. E existem casos de, ok, eu não consigo me abrir com minha mãe, mas existe mãe da minha amiga. Então, se puder recorrer, né? E existem mais de amigas que aconselham de boa maneira e tem vezes que até pedem falar com suas mães para poder ver como fazer, ou maneira delas entre mães conversarem, poder perceber que o assunto aqui é esse, antes de se agravar, a medida que deve tomar é essa. Muito bem, Aissa. Olhando mesmo para este ponto, essa questão vou colocar para as duas amigas aí do teu lado. Olhando para essa questão de relação das mães com as filhas dos outros ou das outras, em algum momento há pais que usam isto como exemplo, não é? Ou melhor, as adolescentes ou os adolescentes é que levam isto como exemplo. Dizem, olha mãe, estou proibido ou proibida de namorar, mas a mãe da fulana deixa a fulana ou a minha amiga namorar. Vocês usam isso como exemplo. Como é que tem sido este tipo de conversa com os pais? É assim, com minha mãe sempre diz, se tua amiga faz, não significa que tu tens de fazer. Vocês são diferentes. Se a mãe da fulana deixa ela namorar, ela sabe por que deixa. Tu não podes namorar porque mãe da tal fulana deixa a ela namorar. Por exemplo, eu e a Issa, né? Somos amigas. Mãe da Issa deixa a Issa namorar. De repente, a Issa é mais velha. A mãe da Issa deixa ela namorar por ser mais velha e também porque talvez a mãe da Issa já explicou como é que isso funciona. E minha mãe pode dizer que não falou comigo. Eu hei de namorar porque mãe da Issa deixa namorar. Eu acho que isso não é certo. É aí que entra, mais uma vez, o fato cultura. Cultura de casa da tua amiga não é daqui. O que ela faz fora, você não faz aqui. Aqui vive-se isto, então tens de viver isso. Mas de que forma o pai deve conversar com este adolescente, de modo, porque também a forma de como fazer chegar esta informação deve ser muito prática, não é? De modo que este adolescente assimile a verdadeira mensagem, não o que o pai está a dizer, a mensagem que o pai quer deixar ficar. Exato. O que nossos pais tentam transmitir para nós é que temos de obedecer até uma certa idade, não correr atrás pela curiosidade. Então, eles tentam chamar a nossa atenção para nós ouvirmos e acatarmos o que eles querem que nós façamos, para seguirmos exemplo, para não ser como a outra família ou a fulana. Exato. Doutor Júlio, doutor Rosário e doutora Sheila, eu preciso ser daqui feliz. Há encarregados de educação que não sabem conversar com os filhos. Eu quero que a gente leve esta mensagem de forma muito, muito simples de entender. Porque há pais que dizem, não, mas eu ensino. Não é? Eu converso com os meus filhos. Qual é a forma? Este conversar é sentar e dizer, olha, João, não faça isso, Maria, não faça aquilo, eu vi que tu fizeste isso, não faça. Como é que é? Porque percebe-se que os pais, em algum momento, nesse tipo de situação, de suicídio, etc., até chegam a explicar, olha, eu conversei com o menino, com a menina, mas ela não quis me ouvir. Este perigo, vamos lá, esta ignorância por parte do filho, embora o pai tenha conversado, de onde é que vem? O que é que falha nesta comunicação? Bom, em primeiro, temos que saber o que é comunicação. Comunicação é um diálogo, onde existe um emissor e outro receptor. Se apenas o pai só passa informação e não quer ouvir do filho, então não vai dar certo. Porque isso será um desafio. O filho pode dizer,
ele veio, disse essas coisas porque eu vivo na casa dele, então agora quero lhe mostrar de que eu posso fazer pior do que isso. Então, Há filhos que vamos lá, pensam doutor assim. Rosário. Foi o que talvez levou com que esta menina tomasse essa atitude de suicidar. Eu acredito que sim, porque talvez na comunicação houve tanta agressão psicológica que ela quis mostrar que é mais forte do que a mãe, do que os familiares. A mãe, ela não cometeu nenhum erro em querer educar a sua filha, em termos de dizer que, olha, não quero te ver. Sim, exatamente. Não é errado tentar educar os nossos filhos. O que deve ter falhado é o método que a mãe usou para tentar educar aquela miúda. Em saber que existem crianças rebeldes, né? Você maltera, mas não pode ser um motivo de a gente deixar de educar aquilo que é nosso. Temos que malterar até o prego entrar. Sim, agora, olhando na vertente do Dr. Júlio, que temos que martelar até que o prego fique lá fixado na madeira, é necessário que o pai leve o filho ou a filha a perceber que tudo que eu faço, desde o seu primeiro dia de vida, é para o seu bem. É para o seu bem. Então, essa informação que eu lhe dou, de que, olha, não namora com comboio, não namora com comboio, nada contra. Nada contra. Não namora com comboio. Não é porque eu não gosto do comboio. Aliás, o comboio é um apresentador de televisão, é bonito, é um galã de televisão. Então, mas é questão de que ainda não estás preparada. Antes de mais nada, você é mais importante do que o comboio. É necessário, primeiro, os pais mostrarem a importância que a criança tem em relação àquele caminho que quer seguir. Então, eu acredito que, nesse meio de conversa, o pai fazer-lhe perceber da importância que aquela criança tem antes para ele, depois para a sociedade, é muito maior do que aquilo que ela quer fazer. E Então, aproveitando esse espaço, perdão por cortar, a necessidade de olhar para nossos filhos, ver quem realmente eles são. Não, diga a necessidade dos pais olharem nós, sim, os filhos. a necessidade dos nossos pais olharem para nós e verem quem nós somos. Porque, por exemplo, eu, em casa, posso chegar, né? Eu fazer uma coisa errada. Vocês estão assim, porque essa não sei o quê. Mas lá fora eu faço esforço para agradar, em casa, fazer exatamente o que querem em casa. Só que na normalidade de ser humano, eu tenho os meus erros. Mas isso não é motivo para eu fazer uma coisa e minha mãe não olhar para as boas coisas que eu tenho feito, ela simplesmente olhar para o errado que eu faço. É isso, né? Aí que está a questão da conversa, valorizar o seu filho. Fazer perceber que, sim, independentemente dos teus erros, tu significas isto. E o que eu quero exatamente é isso. Agora, se eu sou somente olhada pela negatividade, porque você é isto, porque não sei o que, você não presta, que não sei o que, você não faz nada, você não serve para nada, isso cria transtorno na mente da pessoa. Pais, é buscar aquele valor que teu filho tem, as boas coisas que o teu filho pratica, elogiar e dizer que, olha, você vai estragar tudo isso, olha, você desde a primeira classe até aqui, você só passava de classe, queres estragar teus estudos por causa de um jovem agora, por causa de um namoro. Espera, vais ter um namorado bonito, espera aí, vai aguentando. Tudo tem o seu tempo, né? Sim, tudo ao seu tempo. Ok, doutora Sheila, se calhar a falha está aqui no fato dos pais só pegarem o errado e trazerem e outrora faz também, nós ficamos nessa posição, tipo, meu pai só faz isto, nós também vamos já querer olhar para a negatividade, tipo, meu pai não gosta de mim, ou meu pai isto, meu pai aquilo, meu pai é o leão da selva, não sei, porque ele já me mostra que, para ele, o meu esforço não significa nada, mas lá fora eu faço esforço para me manter na linha. Isso faz parte do Parlamento Juvenil. Não quis dar espaço aqui à doutora Sheila. É uma questão de nós, como pais, também sabermos respeitar os nossos filhos, sabermos que por detrás daquela pessoa que só faz tudo errado, como eles costumam pensar, há uma criança que se calhar está numa luta interna para tentar tornar-se melhor ou para tentar dar o melhor de si. Mas o pai não sabe. Mas o pai não sabe, o pai não tem ainda o conhecimento desta luta que o filho está a ter para poder tornar-se melhor. Doutora e Sheila, nós, como desculpa filhos... interrompê-la. Está a dizer que os encarregados de educação, algumas vezes, devem sentar com os filhos para perceber quais são as suas lutas lá fora. Sim, saber o que o seu filho enfrenta, o que o seu filho vive,
pelo que o seu filho passa, porque isso influencia também no comportamento dele. Isso influencia também no ser dele dentro e fora de casa. Isso influencia também no processo de tomada de decisão dele. Eu acredito que não foi do nada que essa miúda parou e disse, olha, ok, já que não posso namorar com fulano, vou me suicidar. Se calhar ela tentou ainda conversar com a mãe, mas não deu certo. Mas, olha, não precisamos de perder a esperança, porque um filho nunca é oferecido, nunca é vendido, é teu. Está ali para ti, para sempre. Então, há que ter um bocadinho mais de vigor, um bocadinho mais de pujança, né? Um bocadinho mais de peito firme para poder educar as nossas crianças, né? Os nossos filhos. Porque um ser humano está sempre suscetível a cometer erros, né? Ninguém é perfeito, ninguém faz o perfeito. Então, para que não nos envergonhemos ou não nos arrependamos dos atos dos nossos filhos, devemos estar sempre a tentar puxar um bocadinho a orelha deles. Pode ser difícil, sim, mas é necessário. E nós, como filhos, devemos saber que é muito difícil tu apanhares outra pessoa que faça o mesmo esforço que a tua mãe ou o teu pai faz para poder te criar ou para poder te alavancar no mundo, para poder lutar para que sejas uma pessoa melhor. É muito triste ver que há adolescentes rebeldes que os pais chamam a atenção, no entanto, eles preferem tomar um rumo que não é o adequado, que não é o satisfatório para os seus pais, bem como para a sociedade. Eu né? acabei de atender um caso há 30 minutos de uma adolescente rebelde, cujo pai providenciou todos os mecanismos suficientes para que esta siga aquilo que era o sonho, né? Ser uma médica. Pagou faculdade, diz que eu não Depois de todos os recursos. Exatamente, não gostava daquela escola. O pai sacrificou-se, foi pagar numa escola um dinheirão. E veja que o caminho incorreto que escolheu foi se juntar com um jovem que praticamente nada faz, mesmo se fizesse alguma coisa, não seria o momento ideal. E o pai é aquele que está a chorar. O que eu faço? O que eu faço para que esta minha criança amanhã não me culpe? Porque o caminho que está a levar é incorreto. E amanhã praticamente há de haver uma falta de educação, ou há de dizer com a mais bem que, olha, estou assim porque vocês não me educaram como deve ser, me deixaram fazer isto. Então temos que ter muita atenção, vocês meninas tenham muita atenção em tomar decisões ou desejos infantis, porque amanhã vão notar que isso que eu fiz ontem é errado e o tempo já terá sido embora. Eu acho que o erro é pensar em só no agora e não no depois. Muito bem. A Mara parece que quer dizer alguma coisa. E há uma coisa que acontece também. Dizem que a influência é amizades, é o ambiente que a gente anda. Isso acontece em casa, mas na rua, a gente, dependendo da idade, né? A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente, de repente, vão dizer, aquele ali está assim por influência da amiga, por influência da prima, por influência de fulano, né? Não é. Teu filho é que não tem mentalidade suficiente ou não tem maturidade suficiente para ele perceber que não é certo isso. Tu tens que devias ter criado teu filho para que ele tivesse maturidade suficiente. Olha lá, negligência, acontece isso. Olha lá, Desculpa cortar, é que tu não tens como implantar a maturidade na cabeça do teu filho. O processo maturacional é individual. Se o teu filho não tem capacidade para amadurecer e reconhecer que deve crescer, deve parar de tomar atitude X e Y, não tens como levar a maturidade e chegar lá a programar na cabeça do teu filho. E a né? necessidade também de nós também, só paramos tipo, nossos pais. Nós também temos que ter em conta que nós temos o futuro pela frente. Tipo, o que é que exatamente Sim, até eu porque o quero? teu pai, quando te insiste a fazer algo, é porque ele já tem o conhecimento de que aquilo vai dar ou vai gerar fruto X. Exatamente. né? Então, tu, como a Issa, tu, como Núria, tens de ser capaz de, se não me safaz, eu não preciso fazer só porque não me safaz. Porque é que não me safaz? Em o que é que lhe beneficia? Então, será que o mesmo benefício que Namsa tem será o mesmo que eu terei? Então, tu também estás numa idade, 16, 17, é uma idade de
poder parar e refletir um bocadinho no seu em que tu te encontras. Que não, se eu fizer aquilo, não será benéfico para mim. Não só, tipo, não será desagrado dos meus pais. Então, eu também como pessoa, eu também como criança, como filho, com o dever de também orgulhar os meus pais, preciso parar e analisar que não, se eu fizer aquilo fora de ok, envergonhar os meus pais, eu também estarei a perder aquela que é minha essência. Então, se eu fizer, não será só prejudicial aos outros, mas será em primeiro lugar a mim. Então, a ambição também, né? Hoje em dia, vemos muita ambição, porque queremos aquilo, queremos Quero um isso. iPhone. Muito bem, muito bem. Doutor Rosário? Acerca do iPhone, nossos pais percebem mal. Há quem vê o iPhone, nós temos que parar olhar pela vantagem e a desvantagem de um certo telefone, né? Há quem quer iPhone só para mostrar que tem iPhone. E há quem sabe quais são as vantagens de ter iPhone. Então, não é porque fulana tem iPhone que tu precisas ter. E não é porque tua filha gostou do iPhone que está a ter a mesma ambição que a outra teve. Muito bem, muito bem. Isso eu peço para segurar um pouco, doutor Rosário. Sim, no fundo, o que as minhas meninas ali disseram é verídico, sim, porque tem essa competição de... Como é que disse? Não. É ambição. Mas o correto, eu como filho, eu tenho que olhar e dizer assim, meus pais me criaram com tanta dificuldade, tanta luta. Hoje eu sou o que sou, então eu tenho que ser grato a eles. Então é questão de gratidão. Eu não posso trazer um motivo que vai deixar minha mãe, meu pai cabisbaixo, que vai deixar meu pai envergonhado. Tenho que procurar Porque a Bíblia sempre já diz, honrarás ao seu pai e à sua seu mãe. pai e à sua mãe. Sim. Muito bem, muito bem. Doutor Rosário, doutora Sheila, estamos com o tempo já mesmo esgotado. Não, só vou pedir para deixar ficar uma mensagem para os adolescentes lá em casa e o que é que devem fazer de forma muito bem resumida, rápida mesmo. Como é que os adolescentes devem agir ao perceberem que estão a gostar do menino? Como é que devem chegar aos teus pais? Uma chamada de atenção a todos os amigos, colegas lá em casa. Sempre que nós estivermos nessa fase e não conseguirmos nos abrir com os nossos pais, como o painel já havia dito, procure sempre alguém mais velho, alguém que já tenha noção do assunto, para informar mais e pedir também como na escola é onde nós aprendemos a usar os métodos antes dos nossos pais falarem, que houvesse uma certa capacitação para os nossos pais em certas reuniões, como eles devem se abrir ou eles têm uma certa obrigação de abordar esse assunto lá em casa. Muito bem. Núrcia, também pode deixar ficar uma mensagem para os amigos lá de casa, os adolescentes lá de casa, ao terem estas situações, como é que devem afastar o medo para poder chegar aos pais? Sim, eu queria pedir a todos que sempre gostarem de alguém, como dizia a Namsa, tentar falar com alguém mais velho para que dê uma orientação. Às vezes, sim, a pessoa irá zangar, mas deve perceber que isso é para o meu bem. Se minha mãe, meu pai ou a tia com quem eu procurei falar me repreendeu, eu tenho que saber que é porque isso é melhor para mim. Eu não posso me envolver com tal pessoa porque eu ainda sou pequena para certas coisas. Muito bem, isso é de forma muito resumida, 30 segundos. Dando continuidade ao que nós já estava a dizer, e quando for a essa tia, uma vez que nos meus pais eu não consegui me abrir, estou a pedir para quando a tia ir ter com os papais também serem capazes de perceber que há necessidade de parar e analisar, ver que o assunto é sério, porque há aquela situação da tia ir e mesmo assim, filho é meu, eu sei bem o que eu estou a fazer, né? Então, essa maneira de pensar também eu acho que é um bocadinho controverso. Mas isso não tira-nos o direito de esperar, respeitar o processo e saber que cada caso é um caso. Muito bem. Antes do Dr. Júlio, vou pedir mesmo para a Tâmara também dizer alguma coisa para os meninos lá de casa que estão a ver o espaço neste momento. Sim. Esse assunto de quando não conseguimos falar com alguém, com os que estão em casa, falem com as tias, alguém fora, né? Olha, quando elas vão falar com os nossos pais, né? Normalmente elas dizem, peço não falar com meu pai, né? Ou meu encarregado sobre isso.
Ela disse, não tem problema, mas de repente tu ouves que ela falou, depois teu pai começa a ter uma reação diferente, né? Estranha. Depois o pai, né? Dependendo de cada pai, vai dizer para a tia, mas olha lá, é meu filho, por que meu filho vai falar contigo em vez de falar comigo? Eu sempre faço o certo com ele, por que ele vai falar contigo? O que eu faço de errado para ele vir falar contigo e não falar comigo? Muito bem, Dr. Júlio, olhando mesmo para este caso, de forma muito resumida, como é que os pais devem agir? Porque este tema é mesmo com o propósito de evitar os futuros casos de suicídio de adolescentes por causa da questão de namoro. Como é que os pais devem agir ao perceberem que há esta posição dos filhos? Certo. Olhando nesta questão, vendo que as coisas já aconteceram, não se volta para trás. Então, é começar numa vertente boa, porque a agressão, digamos assim, não vai dar efeito nenhum, porque o ato já aconteceu. Então, a partir daí, vira-se uma nova página, começa do zero e vamos sempre com pais incutindo ideias válidas para que não haja questões do gênero. Muito bem, doutora Sheila, menos de 30 segundos, uma palavra aos pais, uma palavra aos adolescentes e à comunidade em geral. Bom, para a comunidade em geral, vamos respeitar o processo e respeitar o tempo em que vivemos hoje. É necessário também nós, como país, sabermos ter a abertura necessária para conversar assuntos delicados com os nossos filhos. E nós, como filhos, devemos acatar aquilo que são as vontades ou as ordens dos nossos pais, porque não sabemos o que vai acontecer no dia do amanhã. O conselho que te dão hoje vai te servir amanhã e tu, como pai futuro, vais poder ensinar ao teu filho e, se calhar, aos teus netos. Então, não te acanhes ou não te sintas ofendido com o que os teus pais dizem na tentativa de educar-te. Doutora Zá, de forma também resumida, um apelo aos pais para que sejam um pouco mais amigos dos filhos, darem ouvido, perceber o que o filho está a dizer, qual é a posição do filho perante a qualquer situação. Bom, aos pais primeiro lembrar que eles são os primeiros super-heróis que existem para os filhos, então tem que procurar, são os primeiros super-heróis, são os primeiros psicólogos, são os primeiros juristas, advogados, juízes, sempre o pai. Então é necessário que o pai aprenda a ouvir o seu filho. Às vezes é preciso o pai ser mudo, apenas ouvir e deixar com que o filho fale. Se o pai vê de que eu cheguei a um nível de nervosismo por causa da atitude dele muito alto, é necessário às vezes deixar aquele dia passar e ficar calmo para depois conversar com o filho, porque o termo desafio com a criança, com o adolescente, não que deve deixar o adolescente ser livre, ter uma certa liberdade, porque também é preciso limitar as crianças em certos momentos. Não que isso seja imperioso a fazer, não. Mas é necessário que aprenda a ouvir o adolescente, porque o adolescente de hoje não é o mesmo de ontem. O adolescente de hoje não foi o meu adolescente antes, porque hoje em dia tem redes sociais, tem muita coisa, eu não tive isso. Então é necessário que escutem os menores, escutem os adolescentes, escutem os jovens e, por seguida, procurem conversar com eles, procurem aconselhar, e os filhos também, procurem ouvir os vossos pais, porque eles já vem com uma longa bagagem, já vem desde 1975 lá atrás, já tem muita experiência. Então escutem a eles, porque até eles viram a proclamação da independência, nós não vimos. Então é necessário que eles dêem ouvidos aos seus pais, porque eles têm muita experiência. Se ele te diz não faça isso é porque ele fez e deu mal. Então escuta. Muito bem. Não só pais, mas encarregados de educação, todo mundo que zela, né, ou cuida das nossas crianças. Muito bem, obrigado, doutora Sheila. Já estou a receber aqui muita pressão por parte do meu realizador. Obrigado à plateia, obrigado, doutor Júlio, obrigado, doutora Sheila, obrigado às convidadas, obrigado ao telespectador, também internauta que esteve a acompanhar o Espaço 2. Gratos pela atenção dispensada, voltamos à próxima sexta-feira. Tchau, até a próxima.